Bom, então nós vamos começar aqui um tutorial sobre o Muan. O Muan é esse aplicativo que ele é um manipulador universal de animação, é um sistema open source para animação quadro a quadro. Ele é compatível com Windows, com Linux e com o Macintosh. Ele foi concebido pelo Animamundi, que é o Festival Internacional de Animação aqui do Brasil. Ele foi desenvolvido pelo INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio da IBM. Então, ele é um software bem simplesinho, vocês podem baixar ele no site muan.org.br, lá vocês vão encontrar o software para fazer download e podem instalar. Muito fácil, gente. Então, aqui quando eu abro o Muan, ele já traz a imagem da câmera, ele captura o que tiver na frente aqui do monitor, né? Então, para desligar isso, eu venho aqui nessa opção, olha, alterna entre modos câmera e memória. Ele desliga a câmera e fica só ativado a memória. Então, aqui, se eu quiser montar uma aplicação sem usar a câmera, eu deixo essa opção aqui ligada e aí eu posso abrir o arquivo e começar a fazer a minha animação. Então, eu vou mostrar para vocês as opções da tela, quais são as opções, quais são os menus. Ele não trabalha com menu suspenso, ele só trabalha com as opções aqui, ó, em formato de botão. Então, nós temos aqui o novo, ele cria uma animação vazia, uma animação nova. O carregar, ele vai abrir um arquivo que já existe. O inserir, ele vai inserir um arquivo numa animação atual. Ele vai salvar o arquivo ou salvar como. Exportar, eu posso gerar esse arquivo no formato MPEG ou JPEG no formato de imagem. Eu posso importar imagens para esse meu vídeo, né? Essa opção tela cheia eu vou usar quando eu quiser já mostrar a aplicação, então eu desligo, eu coloco no modo tela cheia, ele desliga os menus, olha só. Pressiono aqui o ESC, ele volta para o modo normal. Aí nós temos essa parte de baixo aqui, são as opções, a parte do menu que eu vou usar para manipular os meus quadros. Então aqui nós temos o início e o fim, onde eu vou determinar qual o quadro inicial e qual o quadro final. Eu posso ter uma série de imagens, vamos supor que eu tenho uma aplicação com 10 quadros, mas eu quero criar uma animação só com 5. Então o início é no 1 e o final é no 5. Eu vou clicar aqui na opção trecho, essa opção trecho, ela é para definir o início e o fim como sendo o trecho da minha animação. Se eu quiser entrar em loop, ele vai do 1 ao 5 e começa a repetir, ficar o tempo inteiro aquela animação. Então, eu gravo aqui no loop, posso desligar. Aí copiar, colar, remover e colar invertido. São as opções que eu tenho de manipulação dos quadros. Aqui eu tenho os botões de navegação. O tocar, o próximo, o último, o pause, que é o parar, né? O anterior e o primeiro. E aqui o botão capturar. Quando eu estou usando a câmera, eu clico aqui em capturar para ele capturar os quadros. Então eu posso fazer uma animação com fotos. Eu uso a câmera do próprio computador, capturo quadro a quadro e faço a minha animação. Esse botão ir para, essa opção, é quando eu quero navegar em um quadro específico. Por exemplo, eu tenho lá do 1 ao 5, eu quero ir para o 3. Então, eu coloco o 3 aqui nessa janelinha. Duração, esse comando duração, ele vai determinar a duração de cada frame, de cada quadro. Se esse botão trecho estiver ligado, com esse amarelinho aqui ligado, e aqui tiver o início e o fim preenchido, a duração que eu colocar aqui vai ser a duração para cada quadro do início ao fim. Então, se eu tiver 5 quadros, 10 segundos em cada quadro, eu vou ter um videozinho de 50 segundos. Agora, se eu colocar aqui no ir para, colocar um determinado frame aqui, por exemplo, o quadro 3, e colocar aqui a duração, essa duração vai ser só para esse quadro, ok? Aqui eu tenho uma navegação, onde ele traz o total de capturas, o total de quadros e o quadro atual. Aqui também eu tenho o total de quadros e o quadro atual. E aqui a duração.
Se eu tiver um quadro selecionado aqui, ele vai mostrar a duração por quadro. Se eu não tiver, se eu só tiver ele aqui no trecho, ele vai mostrar aqui a duração do filmezinho inteiro. Depois que eu manipulei as imagens, que eu já montei os meus quadros, ele vai processar os frames, que seria o quê? Fazer o fechamento desses quadros, desse filme, né? Então ele gera tudo num arquivo só. Aqui eu tenho os filtros da câmera, se eu estiver usando uma câmera, quiser usar algum filtro, eu posso usar aqui. Aqui, reportar erro, se o Muan der algum problema, algum erro, como ele é desenvolvido aqui no Brasil, por uma empresa brasileira, por uma equipe de desenvolvedores aqui, e eles têm esse contato bem próximo com o usuário, eu posso reportar erro. Então, é um botãozinho que vai me dar acesso a reportar o problema que deu. O menu Preferências, ele mostra para vocês algumas configurações de preferências do Muan. Por exemplo, aqui, salvar em, ele vai salvar na pasta padrão. Então, eu quero mudar essa pasta padrão. Eu quero que salve sempre, vamos supor, documentos e imagens. Então, eu posso configurar aqui onde eu quero que salve. A duração padrão. Quando eu gravo o primeiro filminho aqui, quando eu coloco os primeiros quadros, ele traz uma duração padrão de 1 segundo. Se eu quiser mudar, vou falar assim, mas eu sempre vou usar 10, então eu posso colocar 10 aqui. Ele já fica padrão para todos os filmes. Salvar automático, né? A cada tempo ele salva. Tipo de conexão, que aqui eu deixei a gente deixa sempre nessa default, porque ele já traz para os 3 sistemas operacionais. E aí eu posso salvar as minhas preferências. Aqui o manual, esse manual, eu não vou mostrar para vocês porque esse computador não está conectado à internet, mas se vocês usarem no de vocês, quando clicar nessa opção manual, ele conecta na internet e leva direto para o site do Muan, direto para o manual de instruções. É um manual todo em português, muito simples, de fácil acesso, com bastante imagem, bem facinho mesmo, dá para entender bem. A informação sobre, ele traz aqui uma apresentaçãozinha, né, um texto pequeno, falando como que foi concebido o Muan, como que ele nasceu, quem que fez. E aqui o botão sair, que é para finalizar. Durante as nossas aulas, a gente vai criar algumas aplicações no Muan, mas hoje foi só uma visão geral sobre esse aplicativo. Então, só lembrando que para vocês baixarem e instalar, o site do Muan é www.muan.org.br. Podem instalar e hoje nós vamos finalizar o nosso tutorial.